Palavra de fé. Palavra de cura. Palavra de bênção. Palavra de ensinamento. Palavra do dia com pastor Adalto Matheus Vitória. Veja aqui, meus queridos, aos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos. Carta rica, hein? Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 19. Ele falando lá do princípio da queda de Adão, Gênesis 3. Tudo ficou caído, destruído. É quando Adão liberou o diabo lhe governar. Quando você te libera o diabo te governar, mulher, homem, virá, só espere os destroços em sua família. Viu? Todo homem que se libera, sair com a mulher que não é dele, pode esperar os prejuízos materiais, espirituais, malignos entrar em sua vida. Toda mulher que se libera, sair com um homem que não é dela, pode esperar os desastres. Isso começou lá em Gênesis 3. Desastre por Eva liberar, sair com a serpente e deixar seu marido de lado. Escrito, Gênesis 3, gerou um fruto maligno. 1 João 3,12, Caim, fruto maligno. Desde então, a criatura e a criação inocente ficou jogado no caos, por causa daquilo. O homem se liberar a pecar, a transgredir, a sair dos trilhos originais. Vemos demais isso. Aí apelida as pobres das crianças, filhos sem pai, filha sem pai. Pobre das crianças pega esse apelido feio, menino de rua, menina de rua. Culpa dos pais se liberarem ao divórcio. Casa sem um pingo de consciência do que é realmente o ministério de um casamento. Ser um marido, ser um pai, ser uma mãe. A maioria dos jovens que casam hoje não tem um pingo de noção do que é ser um pai, um chefe de casa, uma mãe, uma companheira ao lado. E por não estarem preparados psicologicamente, o primeiro problema que surge é estão divorciando. Por não casar consciente do que é realmente um casamento. Moço, moça, antes de você pensar em se casar, estude a Bíblia, veja o que a Bíblia fala, te ensina as responsabilidades, direitos e deveres do casamento, do cônjuge. Casamento não é só direito, tem deveres também que devem ser cumpridos, senão não vai dar certo, não vai prosperar. Pense nisto, gente. Sabe? A criatura e a criação, veja aqui, Romanos 8, verso 19 a seguir. Ficou sujeita à vaidade, ao pecado, à destruição, não por sua vontade, mas por causa daquele de que a sujeitou. Quem é o que sujeitou a criação, a fauna, tudo, a natureza, a criação, tudo ficou sujeita, jogada ao caos, ao abismo. Quem é que jogou ela nisto? Paulo coloca que teve alguém. Romanos 8, verso 20. Ela ficou sujeita não por sua vontade, não por sua culpa. Não foi o boi que pecou, não foi o cavalo que pecou, o leão, a onça, o tigre, não foi a fauna, não foi os peixes, para sofrer as consequências hoje funestas que eles estão sofrendo. Perca de seu próprio território. Não foi eles culpados. Está escrito Romanos 8, 20. Por
a criação ficou sujeita à vaidade, ao mal, ao pecado, à destruição, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Por causa do homem, Adão, que era a inteligência maior que Deus criou no sexto dia, o último de tudo que Deus criara lá em Gênesis 1. Gênesis 1, verso 26, Deus criou o homem espírito, sua imagem, porque Deus é espírito. Gênesis 2, verso 6, ele criou aquele espírito que ele criara, ele criou um boneco de barro do pó da terra e soprou aquele espírito naquele boneco de barro e se tornou o primeiro homem vivente. E aquele homem, por incompetência administrativa, jogou toda a criatura e a criação que Deus houvera criado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia. Jogou tudo no caos. Que homem que foi criado no sexto dia. Estou falando de Gênesis, capítulo 1. Jogou toda esta obra maravilhosa, a fauna, a natureza, os rios, tudo, os animais, que foram criados nos primeiros dias, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O homem que foi criado por último, que chegou por último, foi o que trouxe o distúrbio, provocou o distúrbio em toda a linda natureza que Deus havia criado nos primeiros dias. O homem é este sujeito aqui, que Paulo escreve aos Romanos 8, verso 20. Por causa do que há sujeitou, o pecado que o homem aceitou, sujeitou toda a natureza, a criatura, a criação, ao caos, à morte, sabe, ao domínio das coisas ruins. Antes do homem liberar o pecado entrar na terra, o leão pastava junto com o boi. Eles eram unicamente herbívoros. Os animais, a criatura, eram herbívoros, não eram carnívoros. Não. O leão pastava a erva junto com o tigre, com o boi, com o urso, com os animais. Era o maior companheirismo que existia. Criança coçava a juba do leão, do tigre. O lobo pastava junto com o cordeiro. Não alimentava um do outro. Não eram carnívoros. Eram herbívoros somente. Nada morria. Mas o homem, ao aceitar, o diabo vendo aquilo, ficou tão furioso, invejoso, e entrou na serpente, que era um animal ereto, e falava o dialeto do homem. Leia lá, Gênesis 3. A serpente conversou com ela. Viu? Não é uma suposição, é a realidade. O diabo entrou naquele animal chamado serpente para desvincular tudo, destruir tudo que Deus houvera criado de perfeito e maravilhoso, que era este mundo, esta natureza que ele criou nos 6 primeiros dias. Aí então Paulo denuncia, Paulo traz esta grande denúncia. Maior denúncia é a verdade é uma denúncia contra o erro. Cristo é a denúncia contra o diabo. Paulo, cheio de Cristo, então traz esta grande denúncia. Romanos 8, verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, sujeita ao pecado, sujeita às doenças, sujeita à morte, sabe? Mas não é por sua vontade. Não foi por causa, culpa da criação que o mundo está assim. É culpa dos animais, da fauna, da flora, da criação. O mundo está assim, não. Mas por causa do que a sujeitou.
O homem a sujeitou a esta situação. Porém, no Calvário, amados, Cristo desceu da glória. O maior gesto de humilhação foi Deus descer do seu trono de majestade, como Ele é, e vir morar num corpo que Ele criou no ventre de Maria, para sangrar, pagar o preço de sangue pelo pecado de sangue que Adão cometeu, para nos regenerar, nos puxar de volta ao Éden, como era antes de Gênesis 3. Aquele Éden que havia paz dos animais, da criatura e o Criador. Cristo no Calvário está hoje nos puxando de volta àquele Éden maravilhoso, que até então o homem, Adão, era o Deus da terra. Ele falava e a coisa vinha à existência se ele quisesse falar. Se o rio tivesse meio torto, ele quisesse tirar aquela curva daquele rio, ele falaria e aquele rio era endireitado. Se havia uma árvore lá com fruto na sua copa, Adão podia falar e o fruto vinha na sua mão. Ele era o Deus da terra, um Criador, poder da palavra. Deus está nos puxando, amados, de volta ao original. Você tem que saber disso. Você não foi criado para ser um pecador, uma pecadora. Você foi criado na mente de Deus, no original do programa de Deus, para ser um pequeno Deus aqui na terra, como era Adão e Eva. Volte. Como voltar? Introduzindo Cristo em você. Ame isto. Busque essa introdução, esta teofania de Cristo em você, esta encarnação do Espírito de Cristo te dominando, reinando em você. E você vai ver como a vida vai ficando mais bela, mais dócil para você vivê-la. Cheia de amor, de perdão, de ternura. Sabe, o ódio vai evaporar, raiz de amargura vai evaporar de você, à medida que você te liberar para Cristo entrar dentro de seu coração. Tudo que é demônio vai ser evaporado de sua vida. Você voltará a ser aquela mulher dócil, aquele homem dócil, perdoando, amando, sabe? Até quem te odeia, você estará amando. Sim, isto que é a originalidade da vida. Deus não nos fez para odiar ninguém, para matar ninguém, mas para amar a todos. Deus te abençoe. Entre em nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Pegue o endereço de nossa igreja. Aqui em Brasília temos a nossa igreja em Taguatinga Norte. Nossos cultos ali são todas as terças, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. No Novo Gama, nossa igreja matriz, nossa igreja central, está lá no Novo Gama, em torno de Brasília, ao lado do Gama, ali, na quadra 479, lote 16, no bairro Pedregal, cidade do Novo Gama, aqui no entorno de Brasília. E aí você pega o endereço da igreja, nossos cultos, dia de nossos cultos, vai lá, leve sua família. Vamos voltar a ser felizes, voltar a ser Cristo em nós. Deus te abençoe, eu te espero lá, viu? Nosso abraço.